A gente entra agora então na coluna Sua Saúde, hoje abordando então a questão do bullying, que é, né, bom dizer, nós não estamos abordando esse assunto por causa desse atentado, já estava programada essa entrevista com a Iessa Tavares, né, que é psicóloga aqui do CAPS de Canoinhas, e a nossa pauta já era o bullying por causa daquele atentado, né, Iessa, da semana passada que aconteceu lá no interior de São Paulo, né? Seja bem-vinda, Iessa, por favor. Se pudesse aproximar mais do microfone, eu te agradeço, tá? A Iessa está acostumada com o rádio, né? Ela não está acostumada com a TV, mas seja bem-vinda, Iessa. Bom dia, Dinei, bom dia, Estela, bom dia a todos que estão nos acompanhando, obrigado pelo convite. A gente fica, né, confesso que eu fiquei um pouquinho tensa, né, porque justo hoje acontecer, né, como você falou, a gente já estava combinando falar sobre isso, mas independente é um assunto importante, a gente tem que debater, a gente tem que esclarecer um pouquinho mais, né, e também tirar dúvidas e se colocar à disposição da população, né, a gente no serviço público procura, né, trabalhar não só o tratamento, mas a promoção e prevenção em saúde, então estamos aqui para isso. Isso é saúde mental, né, gente? A questão né, primeiro vamos separar as coisas. O que aconteceu hoje lá em Blumenau é muito recente para a gente tirar fazer qualquer tipo de análise, né? Porque é uma pessoa que você sabe que até agora que é um homem de 25 anos, que entrou na creche, obviamente que ele não é ex-aluno, imagino eu, né? Não tem como ser ex-aluno, porque é uma creche, atende crianças de 0 a 6 anos, e não tem como ele ter sofrido bullying numa creche de 0 a 6 anos, né, também. E aí ele entrou lá e cometeu esse crime bárbaro, matou 4 crianças, deixou 4 feridas e uma pessoa, não sei se é professor ou se é aluno, mas é também gravemente ferido. Um deles está mais ferido que os outros 4. Então esse é um caso, né, que a gente tem que separar. O caso que a gente realmente tem mais informações é desse menino lá de São Paulo, que entrou na escola e matou a professora. Por quê? Porque a gente sabia que ele tinha praticado bullying, né? Uma semana antes, essa professora tinha separado uma briga que ele provocou, né? E ele prometeu vingança, e foi o que ele fez. Aí, nesse caso, eu vejo que não é um caso de bullying, mas de uma questão, um mal-estar que as pessoas criam dentro do ambiente escolar, que as prejudica, né? Nesse caso desse rapaz, ao ponto dela chegar a cometer um crime. É uma raiva, um ódio, que é difícil de explicar, né? Sim. Eu sempre gosto de olhar essas questões de uma forma um pouco mais ampla, porque às vezes a gente trata o bullying como um causador principal e muitas vezes ele é o estopim, né? A gente tem que olhar um pouco mais a fundo. Então, questões familiares, né? O ambiente onde ele foi criado, né? Desde pequeno, como é muitas vezes a convivência dele dentro de casa em comparação com locais que ele frequenta, escola, enfim. Comportamentos que ele costumava apresentar na infância, que se modificaram, né, nessa entrada da adolescência, porque, né, a partir dos 13, né, a gente já tem que começar a entender que já não é mais criança, a nossa forma de diálogo precisa se modificar, né, então o que a gente percebe é que o bullying muitas vezes são também 2 vieses, a gente tem que olhar para quem pratica e para quem sofre, né, porque quem sofre bullying muitas vezes acaba a longo prazo criando realmente traumas, resistências em relação à frequência, né, na escola, e também quem pratica porque eu diariamente preciso ficar implicando, tirando sarro, amedrontando, assustando, enfim, fazendo algo para algum colega. O que eu quero com isso? Então, independente, ambos são prejudiciais a longo prazo, podem gerar traumas e o ponto está, se esse jovem, se esse adolescente não tem uma forma de canalizar e de resolver essas emoções, essa raiva, essa angústia, essa tristeza, ele vai conter, ele vai guardar. E aí é que vem, né, a questão de que forma que isso vai ser extravasado em algum momento. Né? A gente trabalha sempre com a questão, né, de agressão de 2 formas. Então, você tem a heteroagressão e a autoagressão. Né? Então, em crises, em momentos de, muitas vezes, de muita angústia, de sofrimento, muitos jovens praticam autoagressão, né? Que é praticar automutilação, se cortar, se beliscar, arrancar cabelo, se machucar, para provocar dor física em si próprio, para aliviar a angústia. Né? Pode ser causado por bullying, como por vários outros fatores.
E a heteroagressão é quando eu sinto, assim como angústia, raiva e outros sentimentos muito negativos e eu não consigo extravasar isso de nenhuma forma saudável, não consigo conversar, não consigo me abrir, não tenho um caminho para seguir e eu acabo explodindo por pouquíssimas coisas e agredindo animais, aí agrido o irmão pequeno em casa, os próprios pais, os amigos na escola, crio brigas e confusões por coisas muito pequenas, né? Mas o que a gente percebe é que em todas essas condições da adolescência, o bullying, infelizmente, tem boa parte de participação realmente nesse sentido, assim, de causador de muitas angústias, de muito sofrimento, de muitas crianças, às vezes pequenas ainda, na casa dos 6, 7, 8 anos, realmente não quererem ir para a escola por estarem sofrendo bullying, né? E aí, às vezes, a gente percebe que o causador, né, quem pratica o bullying, acaba não tendo uma orientação, né? A gente trabalha muito com quem sofre, claro, para amenizar todos os sintomas e as angústias, mas a gente precisa olhar para quem está fazendo também. Eu acho que a Iessa sempre dá aula, né, Estela? A gente já conhece a Iessa há um bom tempo, participou várias vezes com a gente no rádio e ela sempre dá uma aula e ela realmente faz a gente pensar. Porque o bullying é o estopim, né? Mas é de todo um cenário externo, todo um cenário que vai da vivência daquele jovem, né? Daquele adolescente, daquela criança, que muitas vezes está lá, o fator está lá dentro de casa. Né? E pode ser atribuído também, né? Esse me corrija se eu estiver errada, a questão da pessoa, se ela teve tantas angústias, né? De repente na infância, na pré-adolescência, ela teve tantas angústias que ao praticar o bullying, ela se sente satisfeita. É isso? Uma massagem no ego por estar praticando aquilo? Isso também não pode ser um desvio de algum distúrbio mental, alguma coisa assim que já está dando início, está dando indício de que tem algo mais profundo além do que ela já sofreu em casa? Pode, porque o que acontece? Se eu estou ali no intermédio da minha adolescência, ali 14, 15 anos, já sofri bullying na adolescência, convivo num lar desestruturado, não tem diálogo, já vivenciei alguma situação traumática na infância, de repente eu começo a canalizar minha energia, não em agressão física, mas em agressão verbal, porque o bullying caracteriza como uma agressão verbal. E aí eu começo a implicar com um colega com muita frequência, eu tiro o foco de mim, eu não penso em mim, nos meus problemas e não permito que ninguém enxergue isso em mim, mas canalizo para o outro, né? É uma forma de você estar se escondendo, né, de certa forma. E é por isso que eu sempre falo, assim, quando... por exemplo, se eu faço uma brincadeira com você, né, falo alguma coisa, sei lá, da sua aparência e tal, e eu percebo que você não entra na brincadeira e você fica desconfortável, qual que seria o padrão? Eu me desculpar e ficar incomodada, né? Porque, puxa vida, eu te atingi de alguma forma. Então, como que uma criança e um adolescente praticam isso diariamente com os colegas, percebem que os colegas choram, que os colegas não querem ir para a escola, que os colegas se sentem realmente mal e ofendidos e ainda assim não param? Né? Essa falta de não sentir esse mínimo de muitas vezes de culpa, de remorso, ou até sentir, mas ainda assim não ser suficiente para me fazer parar. Então é sinal de que realmente tem alguma coisa acontecendo ali, né? Tem algo grave, inclusive. Quem chegou agora na nossa transmissão, quem está ouvindo a gente pela Rádio Nativa e pela Rádio Comunidade, de Bela Vista do Todo, a gente está conversando com a Iessa Tavares, que é psicóloga do CAPS de Canoinha, sobre bullying, né? Justamente nesse dia em que, como eu disse, não estava combinado, mas a gente teve essa situação nessa escola lá de Blumenau, né? Um rapaz, até agora não se sabe a motivação, entrou nessa escola e matou 4 crianças e feriu outras 5, né? Uma delas está internada em estado grave, né? E, como eu disse, é bom separar essas coisas, porque a gente não sabe os motivos desse atentado, então não dá pra gente taxar, não dá pra gente fazer uma análise. Mas de casos como os que vem acontecendo, e o assustador é esse dado, né, que a Folha de São Paulo trouxe semana passada, do quanto subiu o número de atentados em escolas, e a maioria tem alguma coisa envolvendo bullying. Volto a dizer, esse caso lá de São Paulo de semana passada, ele praticava o bullying, né? E ele se sentiu afrontado pela professora que separou ele de uma briga que ele provocou, né?
E o que a gente sente, né, eu tenho bastante contato, hoje eu não estou atendendo dentro do CAPS, eu atendo no Serviço de Crianças e Adolescentes, né? No PAPCA? Isso, no PPCA. Então, assim, a gente percebe, a gente tem muito contato com o pessoal das escolas, né, professores, orientadoras, direção, enfim, e a gente percebe essa dificuldade mesmo, porque as escolas estão muito cheias, né? As escolas estão muito cheias, tem alunos, né, muitas vezes repetentes com diferentes idades, né, convivendo numa mesma turma, diferentes contextos sociais, dificuldades muitas vezes de acesso mesmo a coisas básicas, itens básicos de saúde e moradia e tal. Então, tudo isso remete muitas vezes a realmente uma discrepância mesmo de um jovem para outro dentro de sala de aula, né? Tanto cognitiva, né, de entendimento mesmo, quanto de convivência mesmo, assim, de se socializar de forma saudável. E as escolas a gente percebe que existe essa dificuldade muitas vezes de manejo, porque se vê o jovem praticando bullying, corrige, se chama atenção, mas não se tem a garantia que ele parou, porque muitas vezes isso é mascarado. A gente já viu situações que começam dentro da escola e vão para fora, né, através de redes sociais, né, mandando mensagens, bilhetes. A gente já presenciou, já atendeu casos assim. Então, é preocupante, porque a gente percebe que não se restringe muitas vezes só ao ambiente escolar, né, e aí o que acontece? Como esse menino, né, então eles teve um comportamento agressivo dentro de sala de aula, né, dentro da escola. A escola vai ter a conduta, né? Vai ter a conduta de chamar familiares, de acionar os órgãos competentes, encaminhar muitas vezes para atendimentos e tudo mais. Mas ainda assim, muitas vezes você já está diante da situação muito avançada, né? É muito difícil você conseguir prever o que vai acontecer, porque já está num pico onde o jovem está causando briga, agredindo, confrontando, né? A gente sabe, assim, de situações, né, de alunos que confrontam de forma bem ofensiva e agressiva os próprios professores, os próprios diretores. Então, né, não se tem esse limite, por isso que eu digo que é um combo, né? Eu vi um caso, uma reportagem do Jornal Globo de domingo, de uma professora contando que ela foi vítima de bullying por parte do aluno. O aluno estava compartilhando foto dela, né? Ela era obesa, compartilhando foto, tirando sarro dela, e chegou, porque o filho dela também estava num grupo e viu, né? E mostrou para ela. Então, tipo, não tem limite. Aí também é uma questão muito da educação, né? Meu Deus, a gente lembra, nós aqui somos meio que contemporâneos, né? Não é contemporânea a palavra que fala. Como fala quando a gente é mais ou menos do mesmo tempo? É isso, né? Contemporâneo. Enfim, a gente lembra que na época a gente tinha um respeito pelo professor, né? Gigante. Meu Deus, era era Deus. Eu endeusava meus professores. Eu endeusava. Pra mim, nossa, eles eram seres. Eu até ficava pensando, tem aquelas perguntas do Globo Repórter, né? Como comem, onde vivem, né? Eu ficava fantasiando, né? E aquelas que eram seres mitológicos. A gente tinha aquela impressão, tudo que o professor fala é verdade. Tipo, tinha uma credibilidade gigantesca, né? Pra vida da gente, né? Tudo que ele falava, a gente levava ao pé da letra, né? E tinha essa questão, não era medo, era respeito, né? Aquela hierarquia de a pessoa estar ali, né? Aconteceu, e também uma coisa que me intriga é o fato de a gente ter o bullying como algo mascarado na nossa época. Na nossa época já existia. Já existia. As brigas dentro da escola, a diretora vinha lá e separava, né? Levava para a diretoria, dava uma horinha e eles estavam de volta ali, né? Se picando de novo. Aí para contornar isso, eles marcavam para fora do portão. E daí a diretora dizia para fora do portão, desde que se matem. Não é da minha ossada. Não é da minha ossada. E não acontecia esse tipo de atentado. Hoje você fala tanto de bullying, você discute tanto isso, você tem todos os profissionais dentro da escola discutindo isso, e sabe, não deveria acontecer, né? Sim. E acontece. Então, umas coisas de um mundo invertido mesmo, né? Quando você fala sobre essa questão do respeito, daí entra a questão do histórico, né, da criança, porque lógico, né, existem famílias que passam por inúmeras dificuldades sociais, mas independente disso, a gente procura sempre atender o caso olhando dessa forma mais ampla, né, de uma forma relacional, que é como essa criança é na escola, mas como ela é também dentro de casa, né, como que é a relação familiar, né, como que essa criança é orientada a agir, porque aí com a criança que sofre bullying, muitas vezes é dito assim, mas não dê bola,
Não tem como não dar bola, é uma coisa que acontece todo dia, né? Se fosse uma brincadeira que aconteceu uma vez, o aluno foi repreendido por ter feito a brincadeira e não fizesse mais, é uma coisa. Mas o bullying, ele é frequente, ele é diário, ele acontece com uma intensidade que realmente incomoda, que não tem como simplesmente ignorar, né? E aí é onde entram os sinais né, de alerta para as famílias, né? De, poxa, eu já fui chamada, a mãe já foi chamada na escola, o pai já foi chamado na escola porque seu filho está praticando bullying, né? Conversou com ele, o que está acontecendo? Por quê? A maioria nega. Não é eu, era fulano, a professora achou que era eu, né? Então eles não assumem, né? Mas então esse olhar de perceber, não, realmente aquele aluno fez, está fazendo com frequência, está usando tal palavreado de tal forma, por quê? Qual a intenção? Vamos conversar com a família, direcionar essa família precisa ter manejo, né? Precisa conversar, precisa orientar. E aí quando você fala da educação, né, esse desrespeito em relação aos professores, né, em geral a gente, né, pensa que qualquer figura de autoridade, né, independente, mas qualquer figura mais velho que a gente já tem que ter um mínimo, né, de cuidado na fala e tudo mais. Então a gente percebe que isso tá bem inexistente, né, em alguns jovens a gente percebe que não há esse filtro. Falo o que quero, o que penso, do jeito que eu quero, que eu penso, eu não tenho medo das consequências e também nem quero saber quais são, né? Então, assim, isso não é uma coisa que se estrutura em pouco tempo, só no início da adolescência, é uma coisa que vem da infância, né? Que já poderia ter sido... E na escola, a criança, por mais que esteja na creche, por exemplo, ela fica ali, né, uma manhã, uma tarde, mas a maior parte do tempo ela está em casa, e é em casa que as coisas acontecem, né? A escola tem uma influência, mas é ali que ela vai ser educada de fato, né? Pro bem ou pro mal. Exatamente, assim, a escola vai ensinar, né? Vai trabalhar a educação, né, e o desenvolvimento cognitivo e o aprendizado, né, mas essa questão de valores, de limites, de você entender até onde você pode ir, tem que vir de casa. Aí eu vi um artigo na semana passada dizendo que uma das coisas que estão se cogitando é preparar os professores psicologicamente, certamente seriam cursos feitos por psicólogos, por psiquiatras, que preparariam o professor para identificar casos dentro da sala de aula em que o aluno realmente é um perigo, é uma bomba relógio que está ali e que precisa ser tratado de uma maneira diferenciada, conduzido para um outro serviço, enfim. Você acha que isso é possível diante dos tantos desafios que a educação já enfrenta, como, por exemplo, passar noções básicas de português, de matemática? Olha, eu ainda sou a favor da implantação de profissionais, né, de psicologia e assistência social dentro das escolas. Já tem a lei, né, já existe a lei, só que ainda não está sendo efetivada, né, não está acontecendo, mas eu ainda acho que toda a escola, a minha opinião profissional e pessoal, que toda a escola deveria ter. Por quê? Porque quando vou dar um exemplo, né? Quando um aluno está mais agressivo dentro de sala, ele vai para orientação, né? Para a secretaria, para a direção. Então lá a gente tem as orientadoras, as pedagogas que fazem o máximo que elas podem, né? Mas elas não têm olhar clínico, né? Elas têm um olhar de perceber um comportamento disfuncional em relação ao outro, mas elas não têm como afirmar, né? Muitas vezes nem a gente, num atendimento, num olhar inicial, a gente consegue. Então eu acho que seria muito melhor, ao invés de dar mais uma atribuição para o professor que já tem tantas, eu acho que o ideal seria que as escolas, lógico, um treinamento para fazer uma identificação, talvez para encaminhar pro profissional dentro da escola, para o psicólogo, para o assistente social, fazer um histórico, uma avaliação daquele aluno, daquela família, tudo bem, mas não que o professor fique exclusivamente com essa competência. Eu acho que já dentro dos desafios da educação nessa nova geração, os professores já têm tanta coisa para conseguir, né, conciliar, mais isso ainda, eu acho que o ideal seria implantar a política pública mesmo. Tem uma coisa que me intriga também, agora eu já vou tratar num campo da filosofia aqui, né, claro, se você não se sentir segura para responder, fique à vontade, mas tirando essa questão do bullying, entrando mais nessa questão desse rapaz que invadiu a escola, eu sempre vejo assim se repetir a história. O repórter vai lá, entrevista a mãe, o tio, um vizinho, e daí as pessoas dizem: nossa, ele era tão normal, não tinha nada aquilo, tão quietinho, não desconfiava de nada. E aí eu fico pensando, então será que não é um caso de simplesmente essa pessoa é má?
Você acredita na maldade como um motor, simplesmente na maldade como um motor para cometer esse tipo de crime horrendo, como a gente viu hoje? Tipo, é o caráter da pessoa. Ela nasceu Nasceu assim. Todos nós nascemos maus. Na verdade, né? Todos nós temos nossos dois lados. Exatamente. Todos nós temos um nível de maldade que nós aprendemos, né, no decorrer da nossa criação, do nosso desenvolvimento, na nossa formação, a controlar, a lidar, a entender, a não extravasar. Então, assim, então, em geral, eu acredito que, assim, o problema está no desenvolvimento desse menino, a ponto de que ele não conseguiu discernir o ponto que ele precisava limitar. Então, assim, não, eu tô passando do limite, eu tô sendo agressivo, eu tô sendo violento, eu vou machucar, eu vou tirar uma vida, né? Porque veja a discrepância, né? A professora separou uma briga dele, confrontou ele, e ele foi lá e tirou a vida dela. Então, assim, ele perdeu a noção da vingança. Exatamente. Então, na realidade, existe, claro, talvez traços iniciais da personalidade que ele está ainda em formação, que poderiam estar indo para uma sociopatia, uma psicopatia, algo nesse sentido, mas assim, é cedo para falar pela idade, né, que a gente forma... Mas na infância, quando começa de repente maltratar um animal, porque se eu piso no rabo do meu gato, eu peço desculpa para ele, mas você vê que às vezes a criança já começa... queria matar o animal, queria estrangular o animal. Ali já não é um indício lá da infância, porque daí é precoce para dizer que tem uma influência do comportamento dos pais com aquela criança, não é? É precoce, mas já são sinais. Principalmente se são frequentes. Por exemplo, se uma criança foi lá e matou um sapo, né? Matou um sapo, mas foi a única ação que ela teve, né? É uma coisa. Agora, crianças que estão reproduzindo essa ação com frequência, que aumentam a intensidade, que mesmo que você converse, que você peça, que até você chame a atenção, a criança não para, continua fazendo, e você percebe que ela não tem um sentimento em relação àquilo, de arrependimento, de culpa, já é um primeiro sinal. Só que veja que interessante, Ednei, quando você entrevista uma família, a família fala, nossa, mas ele é tão quietinho, ele sempre foi tão quietinho, mas quem que disse que ser quietinho é bom, né? Porque daí hoje a gente vive num mundo acelerado, né? Nós muitas vezes já estamos acelerados, ansiosos e tudo mais. Imagine as crianças que têm tanta informação, que na nossa época não tinha, eles têm, a gente precisa aprender a lidar com isso, não tem como tirar isso deles, né? Isolar eles dessas informações. E o que acontece? As crianças estão ali naquele monte de informações acelerados, né? Então, assim, as crianças tendem a ser mais agitadas nessas novas gerações que estão vindo, né? E aí a gente tende a taxar muito a questão né? É hiperativo. Não é uma criança agitada, né? Talvez até saudável, se for pensar, porque brinca, porque corre, porque socializa, faz as atividades que tem que fazer, consegue seguir regras, consegue entender o que é certo e o que é errado. Tudo bem, não consegue parar muito na carteira, né, em casa está sempre meio que correndo, espoleteando, mas tudo bem, né, ainda está dentro de um saudável. Mas a criança muito apática, muito quieta, que não tem vontade e disposição para fazer nada, vai entrando na adolescência, sempre isolado, sempre fechado, nunca quer conversar com ninguém, nunca quer sair, sempre em volta dos mesmos tipos de pensamentos e comportamentos. Até que ponto isso é saudável? Né? Às vezes você vê... Tá guardando alguma coisa, né? Às vezes você vê o pai dar um bichinho, né, pro filho, né, porque é uma distração e tal. Aí a criança pega aquele bicho, vira no avesso, né, puxa o rabo. Ali é a hora que se tem de começar a educar a criança para respeitar outro ser vivo, porque é um ser vivo que sente dor, né? É um excelente exemplo para ela entender o mal que ela está causando para o outro ser vivo, que naquela ocasião é um gato, é um cachorro, né? Mas que pode, que lá pra frente vai ser vão ser seres humanos que ela vai estar lidando, né? Quando ela for pra escolinha, então se ela puxa o braço do cachorro, vira do avesso o cachorro, ele vai achar que quando ele entrar na escolinha, ele vai poder pegar o coleguinha, né, que é menorzinho, e vai fazer o mesmo. Às vezes a mãe acha engraçado, né? Eu já vi vários achando engraçado. Mãe rindo, né, tá estrupiando lá o gatinho, o cachorro. Vários. Então você que dá cachorro, dá gato pro seu filho, primeiro vê se ele tem maturidade para lidar com esse animal, né? E segundo, para o menor sinal de judiação, né, de
maltrato, educa, aproveita para educar ele para a vida, porque ensina que ele não pode fazer isso com outro ser vivo, qualquer ser vivo, né? Isso. E assim, é muito natural na primeira infância, assim, até os 6 anos, a criança ela não tem argumento, né? Ela não tem como, ela não tem conhecimento suficiente para conseguir negociar, barganhar, argumentar. Então, muitas vezes ela vai ter a questão das birras, das crises de choro, de empurrar o coleguinha porque o coleguinha pegou o brinquedo dele. Até aí, ok, né? Agora, o problema é esse tipo de atitude de bater, de agredir, acontecer com frequência, sem uma causa específica, né? Sem uma disputa por brinquedo, sem uma, né? E acontecer de uma forma onde se aumenta a intensidade, aumenta a frequência, né? E aí os pais começam a perceber que em casa também acontece com irmãos menores, né? Acontece também com animais, acontece também com, às vezes, os próprios pais, quando os pais negam alguma coisa, a criança não ter aquele filtro, né? De entender que ela não pode simplesmente pular na mãe. E a criança vai lá e parte para uma agressão. O que está acontecendo, né? E eu sempre trabalho muito a questão do ambiente, da onde que ela está trazendo, né? Esse tipo de entendimento de reagir dessa forma, né? Que sempre está ligado com alguma coisa que essa criança já vivenciou, já viu, já participou, né? Então eu sempre oriento os pais que casais brigam. É natural que briguem. O problema é quando as brigas passam do limite a ponto que a criança começa a ver um excesso de grito, um excesso de xingamento, um jogar coisa no outro. A criança vai aprender isso, porque ela está absorvendo tudo ao redor dela. Só colocar nossos ouvintes aqui, nossos espectadores também, o Carlos Eduardo Bremer, Ednei, o fim dos tempos, né? Ele está perguntando se o Estado cancelou aulas hoje e amanhã, se a gente tem alguma informação. Pedir para o Alexandre dar uma olhada nisso para a gente trazer essa informação aqui para os nossos espectadores. O Charles também comentando aqui, não tem argumento para falar sobre um cara desses que fez isso com crianças com uma machadinha. Meu Deus, o que fazer, né, com um humano, entre aspas, desses, não sei o que faria se fosse com um filho meu. Que dó desses pais e familiares, desses anjinhos que foram mortos com tal crueldade. Tem comentário no nosso Face também, Estela? Aqui é o Fábio, né? Fábio Cis falou que bom dia, que notícia triste, né? A Denise Camargo também, bom dia, que triste esse crime hediondo, que Deus dê forças para esses pais. São esses os comentários relacionados, né, a esse assunto. Bom, a gente precisa encerrar a entrevista. Agradeço imensamente a Ias Tavares por estar aqui conosco, trazendo essas informações preciosíssimas nesse momento tão doloroso, porque todo mundo, de uma forma ou outra, se sente atingido por isso. Acho que as pessoas se sentem mais atingidas ainda porque, como disse alguém, a gente leu aqui na Estela semana passada, vai acontecer novamente, a gente só não sabe quando e onde. Lembra disso? A gente falou aqui. E uma semana depois, 2 semanas depois. E a gente tratando com essa aqui, a questão que vem lá da primeira infância, aquele filme que a gente falava lá. Não, precisamos falar sobre o Kevin, né? Você já deve ter visto. Falar sobre o Kevin. Né? Pais, assistam. Assistam, pais. Assistam esse filme que realmente é assim uma forma da gente refletir sobre como a gente está criando, né, os nossos filhos. Olha, deixa eu mandar um abração vou até mostrar pra vocês aqui, ó. A Zê tá assistindo lá na loja dela, na Kine Store, né? Legal. E mandou aqui a imagem, ela tem uma TV lá na loja, então quem tá lá tá assistindo a gente também. Obrigado, legal. Zê, muito obrigado, viu? A gente fica muito empolgado. Vocês já são nossos, né, clientes, essa loja é linda, a gente tem o maior orgulho de tê-los como nossos clientes, como nossos anunciantes, né? E agora ainda nos presenteando aí com as nossas imagens lá, né? E o cafezinho lá da Zé é maravilhoso, viu? Maravilhoso. Já à tarde a Estela vai lá, inclusive. O Sérgio Moreira também acompanhando aqui, tá atualizando, são 4 crianças mortas e 5 feridos até agora. Então, né? Feridos a princípio estão bem, acho que um que é mais grave, né, Sérgio? A NSC também parou a transmissão dela, parou a programação para fazer isso. E isso também tem um problema aí, né, Issa? Porque o cara quer a notoriedade que a imprensa está dando para ele. Claro, as pessoas não estão citando o nome dele, que aí é uma coisa que a imprensa está seguindo. Não dar cartaz pro cara, mostrar a foto dele, falar... Mas, de certa forma, indiretamente tá dando o que ele queria, que é a notoriedade, né? Dependendo do perfil da pessoa, sim. Tem pessoas que cometem crimes com o intuito de serem conhecidos, né? Daí são as pessoas que têm transtornos de personalidade mais severos mesmo, né? Que são extremamente egocêntricos, né? Manipuladores, que querem atenção para si. Mas, na verdade, não tem como dizer, né? Que com certeza esse é o intuito dele, né?
na verdade, como você falou, é estranho, principalmente por se tratar de creche, porque qual seria a justificativa, né? Por exemplo, se fosse uma pessoa com um quadro mais grave, né, de alucinações e delírios, poderia estar sofrendo no momento de uma condição muito grave, né, que poderia ter motivado ele a entrar na creche, fazer isso, mas não tem como dizer com certeza, né? Só as próximas, né, situações que vão... Até porque nós comentávamos aqui, que ele procurou um lugar de pessoas vulneráveis. Sim. Pessoas que não poderiam se defender. Ele não subiu num morro com facção criminosa para tentar agredir pessoas desse, né? Ele pegou, realmente foi... Os mais vulneráveis. Os mais são bebês, né? Porque não são nem crianças maiores ou adolescentes, não ou podem se defender. Que tenham mais adultos, né? Porque realmente a creche, né, em geral, são grande maioria, né, mulheres, né, que conduzem tanto a parte de direção quanto a parte de professores, né, e mais, né, a questão de crianças tão pequenas mesmo. Então, assim... Olha, quando o homem que matou as crianças chegou no batalhão da Polícia Militar, pediu para se entregar por um crime que cometeu. Os policiais perguntaram que crime seria esse. O homem teria respondido que, em breve, todos saberão. Então, vocês vejam, a polícia nem sabia, gente, quando ele se entregou. Mas ele queria notoriedade. O Alexandre, por favor, vê se foi realmente cancelado as aulas. Eu imagino que deve ter algum comunicado aí em sites oficiais da Secretaria de Estado da Educação, porque até agora a gente não sabe. Também a Cleide pode nos ajudar nisso, né? Eu vou, inclusive aqui a gente tem, a Cleide, ela é coordenadora regional de educação, né? Então eu vou até gravar aqui para a Cleide. Cleide, se você estiver ouvindo a gente, por favor, Cleide, passe para a gente a informação aí se foi cancelada as aulas nas escolas estaduais hoje e amanhã, conforme a informação que o Carlos trouxe para a gente agora há pouco. Aissa, muito obrigado pela tua presença aqui. Você sempre é fantástica, né? E a gente quer ela mais vezes, né? Com certeza. A gente já combinou, mas que vamos falar de alcoolismo, outro grande problema. E vamos ter outros assuntos sempre aqui no quadro Sua Saúde. Obrigado, tá, Aissa? Eu que agradeço, a gente fica à disposição. Gostaria também de reforçar que a gente vai fazer um revezamento, provavelmente na próxima vez vem as meninas do CAPS mesmo, para falar sobre a questão do alcoolismo, e a gente vai, se possível, pelo menos uma vez no mês, se você nos der um espaço, a gente quer reforçar, porque assim, a gente precisa também repassar para a população que qualquer situação, né, os postos de saúde estão aí à disposição, qualquer informação que precise, as unidades de saúde em geral estão à disposição para passar orientação, para direcionar para atendimento se for necessário. Então, né, enquanto não só a saúde mental, mas a saúde como um todo, a gente fica à disposição sempre para auxiliar. Com certeza. Obrigado, Aissa. Seja sempre bem-vinda, e que certamente a gente quer que vocês voltem.